Pai do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 19 do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. É importante dizer aqui para os irmãos, neste ponto do estudo, que é importante você também ter visto os vídeos anteriores, para que o entendimento de você fique melhor. Como eu já disse nos vídeos anteriores, o Apocalipse, nós vamos compreendendo melhor o Apocalipse à medida que nós vamos avançando os capítulos. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou mesmo você que já estudou os outros vídeos, mas não viu os vídeos de forma completa, peço que você estude os demais vídeos, para que a compreensão do Apocalipse seja melhor, para que você possa realmente compreender a mensagem que o livro de Apocalipse quer trazer para a sua vida. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos dar início, então, no capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Peço você aí que abra sua Bíblia, ou mesmo seu aplicativo aí no seu celular, nos acompanhe, para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui no livro de Apocalipse, então, capítulo 6, fazendo aí uma retrospectiva, um retrospecto, daquilo que nós já estudamos, nós vimos que lá no capítulo 1, nós vimos que Cristo, ele enxerga a igreja como uma menorá. Então, no capítulo 1, o que nós vemos? Cristo colocando em ordem as lâmpadas da menorá. Então Cristo, ele pega a igreja, ela tipifica a menorá. Então, no capítulo 1, Cristo está colocando em ordem as lâmpadas. Nos capítulos 2 e 3, nós vemos Cristo acendendo a menorá, acendendo as lâmpadas. Como que ele estava fazendo isso? Através de elogios e de repreensões. E quando nós chegamos nos capítulos 4 e 5, a menorá já está acesa, os fogos já estão acesos. A partir do momento em que os fogos estão acesos, significa que a igreja já está preparada para os acontecimentos que vão acontecer depois. Ou seja, a igreja está preparada para os acontecimentos que vão surgir lá na última semana de Daniel. Por quê? Porque a igreja já está, a lâmpada já está acesa, a lâmpada a igreja já está preparada para receber as notícias. A igreja que simboliza as virgens, elas já estão com as suas lâmpadas acesas, preparadas, para a chegada do noivo. Então, a partir agora do capítulo 6, as coisas agora vão começar a ser reveladas, para aquela igreja que já está com o fogo aceso, com os fogos acesos, Então, nós vamos ver aqui no capítulo 6, os selos, então, eles foram abertos, para revelar o que? As coisas que hão de acontecer. As coisas que vão acontecer aonde? Na última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 7 anos. Então, nós vamos ver que a partir daqui, selos, trombetas e taças acontecerão, na última semana de Daniel. E nós vamos perceber também aqui no capítulo 6, que os 4 seres viventes, eles vão estar relacionados aqui com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, cada um dos seres viventes, eles vão chamar um cavalo. Por que cada um dos seres viventes vai chamar um cavalo? Porque Deus está mostrando com isso que ele está no controle de todas as coisas. Porque os seres viventes é um dos seres que estão mais próximos do trono de Deus. O fato deles estarem chamando os cavalos mostra que Deus está no controle de toda a situação. Então, essa é a mensagem que Deus quer passar para nós quando a gente vê aqui que nos 4 cavalos, os 4 cavalos são chamados pelos 4 seres viventes. Então, iniciando a leitura aqui, Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como o estrondo de um trovão, vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco, e deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencendo e para vencer.
Então, o que que nós já vemos aqui, né? Aqui está mostrando um cavalo branco, né? Um cavaleiro, né? Um cavaleiro, ele trazia um arco. A palavra diz aqui que foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa, né? Seria uma coroa de príncipe. E eles diz aqui que ele saiu vencendo e para vencer. Quando a gente vai lá para o Apocalipse capítulo 13, que nós ainda vamos estudar, lá fala que a besta fará guerra contra os santos e vai vencer. Então aqui está dizendo que ele tinha um arco, né? Esse arco é um arco sem flecha. O que significa esse arco sem flecha? Significa que esse cavaleiro ele está promovendo a paz, né? Promovendo o desarmamento, promovendo a paz entre os homens, né? E através desse cavaleiro virá a paz, só que virá uma falsa paz. Ele surgirá como um homem de paz, mas só que na realidade ele estará pregando o que? Uma falsa paz. E a palavra de Deus diz que ele vai fazer uma aliança por uma semana, né? Ou seja, ele vai fazer uma aliança com os 10 chifres, né? Que são a mesma coisa dos 10 dedos da estátua, que são as 10 nações, né? Essas 10 nações darão autoridade a um homem, né? Por isso que fala aqui que foi lhe dado uma coroa. Ou seja, esses 10 chifres, né? Ou os 10 dedos da estátua, ou as 10 nações, darão autoridade a um homem, ou seja, colocarão nele uma coroa, né? E, e ele vai fazer o quê? Uma aliança com essas 10 nações por uma semana. Então, por essas características todas que nós vemos até agora, nós podemos deduzir, né? Nós podemos afirmar que esse cavaleiro aqui do cavalo branco é o anticristo. Ou seja, é um cavaleiro que trazia um arco sem flecha, né? Mostrando que ele está promovendo o desarmamento, né? Ele virá trazendo uma mensagem de paz, só que é uma falsa paz. A passagem diz que foi-lhe dada uma coroa, né? Essa coroa vai ser dada pelas 10 nações, né? Então, essa figura aqui do cavalo branco, né, é o anticristo. E nós vamos ver que nesse contexto aqui da última semana de Daniel, o mundo, né, todo mundo vai estar à procura de um governante capaz de trazer a paz para o mundo, capaz de pôr um fim às armas nucleares, né, porque vários países querem também produzir armas nucleares, né, e as armas nucleares nós sabemos que é uma ameaça à paz do mundo. E esse governante ele virá com essa missão de trazer essa falsa paz, né? Ele será capaz de promover a diminuição dessas armas nucleares, né? Então, esse governante então, ele vai surgir com esse propósito. Lá em Daniel 9:27 diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Não fala que com todos, né? Mas ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Concerto com quem? Com essas 10 nações. Na passagem de Daniel 27, não fala da questão de Israel-Palestina. Muitos estudiosos entendem, né, que essa aliança de paz será uma aliança entre Israel e Palestina. A Bíblia diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Não menciona a questão de Israel e Palestina. Poderá acontecer que o anticristo fará uma aliança de paz entre Israel e Palestina, mas a palavra de Deus não está afirmando isso. Mas é um acontecimento que poderá surgir naquela época, né? Poderá ser que o anticristo ele fará uma aliança de paz entre Israel e Palestina, mas a Bíblia não nos dá esse respaldo. E esses 7 anos, né, onde que o anticristo vai reinar, serão 7 anos literais, né, porque esses 7 anos fazem parte daquela contagem, né, de 490 anos, e e para aquelas pessoas, né, que ainda têm dúvida se esse cavaleiro branco é o anticristo, mais para frente, quando nós estivermos estudando o capítulo 7, né, quando nós estivermos estudando lá no capítulo 7, nós vamos estar estudando a questão dos 4 ventos do céu.
Aí nós vamos entender, né, por meio do profeta Zacarias, que o cavalo branco é o anticristo. Então, aquilo que eu afirmei para vocês, no Apocalipse, ele vai, à medida que a gente vai lendo, ele vai trazendo que mais revelações a respeito de determinados assuntos. Então, lá no capítulo 7, né, nós vamos entender essa questão dos quatro ventos e, através, né, da leitura do profeta Zacarias, a gente vai entender melhor por que esse cavalo branco é o anticristo. Versículo 3 diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: Vem. Apareceu então outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Então a gente percebe aqui, né, que já no Cavaleiro Vermelho, né, já há uma frustração do acordo de paz feito pelo Anticristo. Então lá no Cavalo Branco ele tinha feito um acordo de paz, aqui já há uma frustração desse acordo de paz. Porque o segundo selo, né, que fala do cavalo vermelho, fala de guerra. Está falando de guerra, está falando de espada, e a espada nós sabemos o quê? Que é o símbolo da guerra. E aqui não fala só de espada, fala de uma grande espada. Ou seja, está querendo nos remeter o quê? A armas nucleares, a armas poderosas de guerra. Então, nesse momento aqui, né, o cavalo vermelho vem tirar a paz da terra. Ou seja, frustrando, já nesse ponto aqui, o acordo de paz feito pelo anticristo. E, na realidade, será uma derrota para o anticristo. Porque ele vai ver, inclusive, muito dentro das suas tropas, né, matarem uns aos outros. Aqui no versículo 4 diz, né, que ele foi concedido o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem entre si. Ou seja, ele vai perceber que até pessoas mesmo das suas próprias tropas, né, estarão se matando uns aos outros. Aí no versículo 5 diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: Vem, eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos quatro viventes que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízos. Então nós estamos aqui diante do terceiro selo, né, que representa aqui o cavalo preto. Né? Esse cavalo preto está anunciando a fome, e aqui traz, nessa passagem, traz a informação de uma balança, e nós podemos constatar aqui que é uma balança de precisão. Por quê? Porque é uma balança que pesa pequenas coisas. Então nós podemos afirmar aqui que é uma balança de precisão. E aqui no terceiro selo nós já vemos o que? As consequências da guerra. Qual que é a consequência da guerra apresentada lá no segundo selo? Vai ser a fome, né? E nós sabemos que nesse contexto aqui, né, pessoas não vão poder comprar e nem vender. Ou seja, vai precisar de um sistema, né, de uma marca, para poder controlar as pessoas que vão comprar e vender. E aqui na passagem fala de uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo ela é aproximadamente 450 gramas por 1 denário, que é um dia de trabalho. Depois diz 3 medidas de cevada por 1 denário. Essa quantidade aqui, irmãos, ela só dá somente para o pai de família. Então, se o pai de família comprar essa quantidade, os demais membros da família não vão poder se alimentar. E aqui fazendo um pequeno cálculo, né, se a gente usar o valor do salário mínimo sendo 1.045, né, vamos supor que o valor seja esse, né, se nós pegarmos R$ 1.045 e dividir por 30, nós teremos o quê? R$ 34. R$ 34 para poder comprar o quê? 450 gramas, né, de trigo, né, que dá para fazer um pão. Ou seja, com esse dinheiro, com essa quantidade, vai alimentar somente o
pai, né, os demais membros da família não serão alimentados. E nessa época aqui, muitos não poderão comprar trigo. E aí eles serão obrigados a comer cevada. Nós sabemos que cevada é o alimento dado aos animais. Então, os mais pobres, né, eles comprarão cevada, que é, na realidade, um alimento menos nutritivo. E o que vai acontecer também nessa época? Pessoas com má índole, né, pecaminosas, elas se aproveitarão desta catástrofe, né, para poder cobrar o quê? Várias vezes mais o preço. Né? Coisas que a gente vê, né, acontecendo também nos dias de hoje. Então, o que vai acontecer, né? Eles vão cobrar um preço, né, maior, né, do que o normal dos alimentos, e não vai restar dinheiro para poder comprar o que? Roupas, questão de moradia, né, carro, transporte e tudo mais. Né? O dinheiro vai ser voltado exclusivamente para a alimentação. E nesse contexto aqui, a fome, ela não quer dizer falta de alimento, mas a fome quer dizer um alto custo de vida. Então, é o que vai estar ocorrendo aqui, né, nessa ocasião aqui. E quando a passagem diz, não danifiques o azeite e o vinho, o azeite são aquelas pessoas que têm a unção de Deus, aquelas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, e o vinho são as pessoas salvas, são salvos. Por quê? Porque nós somos produto da videira que é Cristo. Então o vinho aqui está fazendo referência que é as pessoas salvas. Né? O azeite são aquelas pessoas que têm a unção de Deus, têm o Espírito Santo. Na realidade, tanto o azeite quanto o vinho tá se referindo que é as mesmas pessoas, né? E nessa época também, nesse contexto também, as guerras também matarão os agricultores, né? E vão destruir a terra, a colheita. Então, muita coisa, né, ruim vai acontecer nessa época. E Cristo, né, lá em Mateus 24:7, ele já fala sobre isso. Lá em Mateus 24:7 diz: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, né? Aí você pode colocar entre parênteses, né, alto custo de vida, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então, esse é o contexto, então, do terceiro selo. Passamos agora para o quarto selo, né, versículo 7, que diz assim: Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. Então, nós estamos vendo aqui que o quarto selo, né, foi o que é anunciado pelo quarto ser vivente, né? E esse quarto animal, que tem um rosto de águia, né, ele anuncia, então, o quarto selo, né, que é o quarto querubim, né, que aponta para uma águia, e a águia, ela aponta para a morte. Então, aqui, nessa passagem, está mostrando que é a figura de um cavalo verde, né? Esse cavalo verde está apontando para a morte está apontando para o inferno, né? Que é a mesma coisa que o Hades, né? Que é o lugar onde os mortos estão guardados. E essa passagem aqui está fazendo referência ao chifre pequeno. Então, outra coisa interessante também a destacar também nessa passagem é a questão da cor do cavalo. A cor do cavalo é verde. Eu sei que muitas passagens, né, dizem amarelo, né, mas aqui foi um erro de tradução do copista. Na realidade, no original, né, no original grego, a cor é verde. Quando a gente vai para a versão inglesa, lá fala verde pálido. Talvez por alguma razão, né, o copista tenha confundido o verde pálido com amarelo, né, mas na realidade, no grego, né, a cor é verde, né, não amarelo. Então esse quarto cavalo, né, ele é de cor verde, não de cor amarela. E esse cavaleiro também é o anticristo.
Ou seja, ele é o mesmo personagem do primeiro cavalo. E nós vamos ver que esse personagem do quarto selo, ele vai ser revelado lá no livro de Abacuque. E nesse ponto aqui, do quarto selo, nós já estamos na metade da semana, que vai ser exatamente o momento em que vai ser tirado o sacrifício contínuo e vai ser estabelecida aqui a abominação da desolação. Então, nesse ponto aqui, quando surge aqui o cavalo verde, né, as duas testemunhas, elas já profetizaram por 1260 dias, já se levantou a besta do mar, e essa besta do mar faz guerra contra os santos e prevalece. E nesse ponto, então, as duas testemunhas elas começam aqui a ser mortas. Tanto é verdade isso aqui que nós vamos confirmar a questão dessas mortes lá daqui a pouquinho que nós estivermos estudando o quinto selo. Então, irmãos, todas essas questões aqui das duas testemunhas, da época que elas vão profetizar, né, tudo nós vamos estar detalhando, né, no nosso estudo mais tarde. Então, vamos ver, né, a questão do quarto selo, né, sendo também o anticristo. E a chave para nós entendermos isso é analisando o livro de Abacuque. Né? Então, nós vamos ver, então, no livro de Abacuque, capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 1. Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque dizendo aqui, né? Versículo 1. Versículo 2 diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão. Então, foi uma visão que ele teve, né? Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, a passagem está dizendo que a visão é para tempo determinado. Ou seja, Deus está pedindo a Abacuque para esperar um pouco, né? Porque a visão que ele teve é ainda para tempo determinado. E o versículo 4 diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo pela sua fé viverá. Então aqui ele já está se referindo já nos dias do anticristo. E o versículo 5 diz: Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. E agora, irmãos, vamos fazer uma comparação dessa visão que Abacuque teve com o versículo que nós lemos aqui, né, do quarto selo, que está aqui nos versículos 7 e 8. Então, aqui no versículo 5 fala, né, se alarga como o sepulcro o seu desejo. Então, o sepulcro nos lembra o quê? Sheol, né, que é o inferno. Fala aqui que é a morte, né, morte que não farta. Então, tá fazendo referência à morte. Então, ele tá falando de um ser aqui, né, de um ser que diz que se alarga como o sepulcro, ou seja, esse ser está fazendo ligação desse ser com o Sheol, com o inferno, diz que a morte está falando da morte que não se farta, ou seja, está fazendo ligação com a morte. Depois fala aqui que ajunta para si todas as nações, ou seja, vai ser uma pessoa que vai congregar em torno de si todas as nações. Nós sabemos que o anticristo ele vai congregar em torno de si os 10 chifres, né? Fala aqui na passagem que ele congrega a si todos os povos, né? Essa vai ser a missão dele. E diz a passagem aqui que ele tem uma boca arrogante, né? Diz aqui que escancara como sepulcro. Ou seja, tá nos remetendo que é o Sheol, né?
E diz o quê? Que a morte e o inferno seguem esse homem através da sua boca. Ou seja, a morte e o inferno é a própria boca desse ser. Então veja bem que quando a gente analisa, né, esse versículo 5 que compara com o Apocalipse, a gente vê que a visão de Abacuque está falando do mesmo ser, ou seja, está falando do anticristo. Então os detalhes que Abacuque teve nessa visão está fazendo que referência ao anticristo, né? Aí quando a gente, voltando a ler novamente o versículo 6, né, do livro de Apocalipse, a gente vai ver, olha como é que bate, né? Diz assim, ó: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se Morte. Olha só, Abacuque fala sobre morte, né? Chamava-se Morte o Hades, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então fala que seu montador chamava-se Morte e o Hades o acompanhava. Ou seja, essa visão, esse versículo aqui do Apocalipse 6, versículo 8, ele pode ser compreendido também com essa visão que o Senhor Deus deu para Abacuque. Então, isso aqui confirma qual a conclusão que nós podemos chegar, né? Que o cavaleiro do quarto selo também é o anticristo. E quando nós chegamos nesse ponto aqui, irmão, só uma curiosidade para vocês, né, que eu vou estar informando agora, e que mais tarde nós vamos estar dando mais detalhes, né? Quando a gente analisa as 4 cores dos cavalos, e quando a gente analisa com as cores das bandeiras de determinados países, a gente vai ver que vai haver uma certa coincidência. Então, por exemplo, a cor da bandeira do Iraque é vermelho, branco, verde e preto. A cor da bandeira da Líbia, branco, vermelho, preto e verde. Da Palestina, branco, vermelho, preto e verde. Do Irã, branco, vermelho e verde. Da Turquia, vermelho. E quando nós estivermos estudando o Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que o dragão é vermelho. E é interessante que o Apocalipse faz questão de falar a cor do dragão. Ele fala de um dragão vermelho. Então, mais tarde, né, eu estou falando isso aqui para os irmãos agora, mas mais tarde a gente vai estar compreendendo melhor essas informações aqui das cores das bandeiras desses países. Bom, agora partindo agora para o quinto selo, né? Então, capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então aqui já está falando das duas testemunhas, né? E fala que no quinto selo, né, a alma dessas pessoas está debaixo do altar de ouro, né? Que nós sabemos que o altar de ouro ele se encontra no lugar santo, né? E é onde que estão a alma dessas testemunhas, né? Dessas testemunhas de Jesus. Então vamos entender então essa questão, né, das almas debaixo do altar. Então, para a gente entender essa questão das almas debaixo do altar, nós temos que rever um pouquinho a respeito do tabernáculo. Nós sabemos que lá no tabernáculo havia 2 altares, né? Um altar era o altar de bronze, que é também o altar do tabernáculo, que é também chamado de altar do holocausto. Esse altar do holocausto ele estava no átrio, né? Que é o local onde se sacrificavam os animais, né? Para expiação ou para propiciação, né? E o sangue desse animal era derramado na base do altar de sacrifício. O outro altar era chamado de altar de ouro, ou altar da mesa de incenso, que esse altar já estava no lugar santo, né? Ele ficava de frente com o Santo dos Santos, onde ali se iniciava o ministério do incensário, que são as orações dos santos, né? Orações dos santos e dos pecadores, né?
Então, no lugar santo, né, no santo lugar, nós tínhamos, no lado sul, nós tínhamos o candelabro, né, com 7 lâmpadas, que nós já estudamos, que representam as 7 igrejas. No lado norte, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, que essa mesa dos pães da proposição, nós sabemos que somente os sacerdotes podiam comer desse pão, né? E esses pães, eles eram renovados a cada sábado, e esses pães, eles foram colocados lá em 2 filas de 6, né? Cada pão, ele representava uma das tribos de Israel. Então, nós temos aqui o altar de bronze, né? O altar de bronze, lá no átrio, ele representa o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu fora do acampamento, ele morreu no Monte Calvário. Então, por isso que o altar de bronze representa o sacrifício de Cristo. E a morte de Cristo, ela estava o quê? Tipificada pelo sacrifício dos animais, né? Que representa o quê? A cruz do Calvário. E por que, então, as almas aqui do quinto selo, elas estão debaixo do altar, não do altar de sacrifício, mas do altar de incenso? Porque o altar de ouro, né? No altar de ouro é onde no altar de ouro não se derramava o sangue. Somente o sangue que tinha sido derramado no altar de bronze, com ele se ungia e se purificava o altar de ouro, né? Mas não se derramava sangue ali. E no altar de ouro é onde se levantavam as orações. E nós sabemos que o altar de ouro, ele tem 4 pontas, né? Que simbolizam o quê? Os 4 cantos da terra. Então, no altar de ouro tem o quê? Tem incenso, que são as orações do santo, que faz referência ao quê? Essas 4 cantos da terra faz referência ao quê? A igreja espalhada pelos 4 cantos da terra que estava orando. Ou seja, então essas almas debaixo do altar, elas estavam o quê? Orando. Por isso que essas almas estavam debaixo o quê? Do altar de ouro. E, nos versículos seguintes, nós vamos ver o que eles estavam fazendo. No versículo 10 diz assim: E clamaram com grande voz. Olha só, está fazendo referência a orações, né? E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Olha só. E foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então, essas pessoas aqui, elas estão mortas por quê? Por que elas estão mortas? Por causa do anticristo, né? E porque elas foram mortas por causa do anticristo, elas foram fiéis, diz a palavra aqui, que foram dadas a elas compridas vestes brancas. Então, essas pessoas aqui estão fazendo o quê? Está fazendo referência às testemunhas lá do Apocalipse, capítulo 11, que nós vamos estar estudando posteriormente. E aqui nessa passagem, irmão, nós temos mais uma prova de que as almas que estão no Hades, elas estão conscientes, né? Por quê? Por que elas estão conscientes? Porque aqui diz que e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, o soberano e santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, elas estavam conscientes, elas estavam clamando a Deus, mas estavam conscientes. E aí talvez você possa estar perguntando, mas isso aí então vai contradizer, né, Eclesiastes 9, versículo 5. Né? Porque lá em Eclesiastes 9, versículo 5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse versículo aqui, irmão, está querendo dizer o seguinte: significa que eles não têm consciência do que está acontecendo na Terra, né? Mas eles têm lembrança dos seus contextos, né? Eles só não têm consciência do que está acontecendo na Terra. Depois que eles morreram, eles não têm consciência do que está acontecendo aqui na Terra com as pessoas que estão vivas, né? Então, é isso que está querendo dizer aqui Eclesiastes 9, versículo 5. Ou seja, não está contradizendo aqui Apocalipse,
que diz que as almas debaixo do altar, né, estão clamando com grande voz, ou seja, elas estão conscientes. Não está havendo aqui uma contradição. E agora nós partimos agora para o sexto selo. Então, o sexto selo já está revelando aqui a questão das trombetas, né? Aqui nesse momento aqui do sexto selo já estão tocando trombetas, né? E aqui já está falando já da vinda de Cristo. Então, quando nós lemos lá no sexto selo, né, versículo 12, diz assim: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, a gente percebe aqui que ele fala aqui da figueira, né? Por que fala da figueira aqui, irmãos? Dá a impressão que não tem nada a ver, né? Que ele está falando aqui na proximidade da volta de Jesus, né? Coisas que estão acontecendo próximos à vinda de Cristo, né? O sol se torna negro, né? Fala que a lua torna-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Aí depois ele fala, como quando a figueira é sacudida por um vento forte. Parece que não tem nada a ver, mas aqui, né, o versículo aqui está falando da figueira para nos fazer consultar Mateus 24, que fala da parábola da figueira. Então Jesus está querendo o quê? Que a gente volte até a parábola da figueira e consulta a parábola da figueira. Porque é assim que se estuda a Bíblia, né? A Bíblia, você lê um versículo e tenta contextualizar aquele versículo com outra passagem. Então o Apocalipse está meio que nos obrigando a fazer essa pesquisa, né? Está forçando a nossa mente para que a gente faça essa pesquisa. Então, quando nós chegamos aqui nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá para Mateus 24, né, que fala a respeito do quê? Da parábola da figueira. E nós sabemos que Jesus falou da grande tribulação, né, falou do abominável da desolação, né? E lá em Mateus 24, 32, ele fala, né? Ele cria então uma parábola, né? Que é a parábola da figueira. Ele diz assim, ó, presta atenção na figueira, né? Ou seja, tá. Então o Apocalipse aqui, versículo 13, está fazendo o quê? Vamos dizer assim, para que nós nos lembremos da parábola da figueira, para que nós nos voltemos para Mateus capítulo 24. E o versículo 14 diz assim: E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então aqui dá a impressão até que eles estão ouvindo, né, a pregação de que Deus está sentado no trono. Ou seja, por que eles estão escondendo? Porque eles sabem que já estão próximos, que está próximo à vinda de Cristo. Porque eles ouviram, né, da pregação das duas testemunhas. Né? E eles sabem que já está próximo à vinda de Cristo. Por isso que eles estão se escondendo. Ou seja, eles ouviram a pregação de que Deus está sentado no trono e que está próximo de voltar. Né? E aqui fala a passagem, né? Por que o céu ele se recolhe como pergaminho? Aqui para nos lembrar o que do livro de sete selos, né? Que vai revelar tudo o que vai acontecer. Nós sabemos que o livro de sete selos ele foi feito como um pergaminho. Né? Então, quando fala que o céu se recolhe como um pergaminho, é para a gente fazer nos lembrar também do livro dos sete selos. Agora eu vou ler aqui para os irmãos algumas passagens, né, que também são semelhantes a essa passagem aqui que nós lemos nos versículos anteriores, né, versículos 12, 13, 14 e 15. Quando nós vamos lá para Joel capítulo 2, versículo 31, diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Depois Joel 3, versículo 15, diz assim:
O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Veja que essas passagens de Joel estão falando da mesma coisa, né, aqui do Apocalipse, capítulo 6. Está fazendo referência aos mesmos acontecimentos. Quando nós vamos para Isaías 24, versículo 23, diz assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Depois Isaías 34, versículo 4 diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Olha só que interessante, né? Então, nós vemos que todas essas passagens aqui, irmãos, elas têm relação também com Mateus 24 e 29, que diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né, ou seja, daquele período de 7 anos, né, o sol se escurecerá, né? Então, veja bem que, olha só a posição que está o sexto selo. Então, o sexto selo está o quê? Acontecendo após a tribulação daqueles dias e próximo à vinda de Cristo, né? Então está dizendo que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, está fazendo o quê? Menção da volta de Cristo. Então você vê que todos esses fatos aqui são fatos semelhantes, né? Então o que está narrado em Apocalipse 6, versículos 12 a 15, é o mesmo que nós lemos aqui de Joel, é o mesmo que nós lemos de Isaías, né? É o mesmo que nós lemos aqui de Mateus 24. E Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu, ó, então, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, irmãos, o sexto selo, então, vamos dizer assim, uma passagem-chave, né? Por quê? Porque nesse sexto selo aparece o quê? Sol, luas e estrelas, né? São sinais, né? São tempos determinados, né? Revelando o quê? Revelando o tempo da vinda de Cristo. Então, interessante, né? Então, o sexto selo ele está avisando o quê? Que já que as trombetas já haviam sido tocadas, né? Já estavam tocando trombetas, né? Quando nós chegamos aqui no sexto selo. Versículo 16 diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira e do cordeiro. E da ira do cordeiro. Então, escondei-nos, né? Então, está falando aqui, está fazendo aqui em relação aos ímpios, né? Então, é a ira de Deus sobre os ímpios, né? No momento ali da volta de Cristo. E aqui nós já estamos aqui no final da grande tribulação. Né? Então, como eu disse antes, né? Por que eles estão escondendo? Né? Por que eles estão dizendo? Por que estão dizendo aos montes e os rochedos, cai sobre nós, né? Escondei-nos da face. Porque eles estão reconhecendo Cristo, né? Eles estão vendo que Cristo está vindo. E o 17 diz assim, né? O versículo 17 diz: Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quando a gente vai lá para a versão inglesa contemporânea, do mesmo versículo diz assim: o terrível dia chegou. Deus e o Cordeiro mostrarão a ira deles, e quem poderá subsistir? Então, essa passagem aqui, irmão, tá fazendo menção, né? Está relacionada com o vinho do lagar, né? Que nós vamos estudar também lá em Apocalipse capítulo 14, né? Que vai falar do vinho do lagar. Então a gente percebe aqui que eles não invocarão a Jesus, mas aos montes, né? Está dizendo, dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós.
Ou seja, ao invés deles invocarem a Cristo, eles estão invocando aos montes, né? E os homens, eles vão se esconder, né? Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, né? Ou seja, a grande tribulação é a ira do inimigo e da grande Babilônia sobre o povo de Deus. E Deus vai permitir que isso aconteça, que a grande tribulação aconteça, para que haja o quê? Testemunho deles. Para que haja testemunho deles. Agora, a ira de Deus, ela vem sobre o reino do inimigo. Quando nós vamos lá para Romanos 2, versículo 5, diz assim: Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, essa ira deles, ou seja, a ira de Deus e do Cordeiro, né? Que aqui no versículo 17 diz, ó, o terrível dia chegou, Deus e o Cordeiro mostrarão a ira deles. Então, essa ira deles, que é a ira de Cristo e de Cristo e de Deus, né? Ela virá o quê? Sobre o reino do inimigo. Sobre aquelas pessoas que colocaram a marca da besta, né? Que adoraram a besta. Então, a ira, ela virá sobre essas pessoas. Amém, irmãos? Então, aqui nós encerramos aqui o capítulo 6 de Apocalipse, né? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham gostado, né, das explicações. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, a respeito aí do que foi explicado, né, deixe aí nos comentários as suas dúvidas para que a gente possa estar respondendo os irmãos, né? E também peço a você também que, se você que gostou do vídeo, deixa aí seu like, né, seu joinha. E se você não é assinante do canal, irmãos, peço que você, né, se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal para que mais e mais informações, né, mais e mais estudos, né, você possa receber da parte de Deus. Amém, irmãos? Agradeço aí a todos que ficaram até o final desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos estar entrando no capítulo 7, né, do livro de Apocalipse. Não perca aí os próximos estudos. E fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.